E aí, gente, era nem esse aqui. No episódio de hoje do Princípio Econômico Podcast, eu vou falar sobre mercado de ações e investimentos. É um tema que eu creio que todos têm interesse. Eu não vou falar só do ponto de vista para investir apenas, mas também do ponto de vista econômico como um todo. Porque tem a visão mais para finanças, tem uma visão mais do ponto de vista econômico do que o mercado de ações hoje representa. Então, o foco aqui é tentar dar um panorama geral de como a estrutura desse sistema funciona. Não muito sobre a história, mas se a gente for falar da história, começou na Holanda, né? Tem também exemplos no Japão, de options, né? Por exemplo. Porém, o sistema moderno de ações, ele é muito diferente como do passado, né? Então a gente não vai ficar tanto na história hoje. Talvez em outro episódio a gente fale sobre a história do mercado de investimentos. Então, o que é isso daqui, né? Primeiro, que se você já viu outro episódio do canal, que é o 32, a gente falou que mercados financeiros, ou de ações, por exemplo, e o de investimentos como um todo não são eficientes, né? O preço deles não reflete a probabilidade futura de você conseguir ter informação suficiente para prever o futuro sobre ele, né? Então, há um princípio da incerteza nos mercados financeiros, que é originário da escola austríaca de economia, mas normalmente a visão geral da maioria dos economistas, né, que não são da escola austríaca ou que não têm uma perspectiva parecida com a economia, normalmente keynesiana, pós-keynesianos, neo-keynesianos, da escola de Chicago talvez, eles vão achar que mercados são eficientes, em que você tem informação suficiente com base nos preços para prever o futuro. Outros vão dizer que é mais ou menos eficiente, outros vão dizer que a eficiência é fraca, né? A correlação à eficiência é fraca, que é chamada de weak efficiency. Porém, eu sou adepto de que ela não é eficiente de nenhuma forma. Então, uma quarta visão que não está presente no modelo tradicional de economia atual. Por que não está presente? Porque os modelos atuais, eles têm como se fosse uma religião, praticamente tem uma ideia pré-concebida de que mercados são eficientes, isso ficou, e as pessoas acham que são, quando na verdade, quando a gente vê economia comportamental, neuroeconomia e neuromarketing, você vê exatamente de eficiência, exatamente o contrário de eficiência, porque as teorias neoclássicas de economia criam que os agentes do mercado são racionais. Então os agentes, nós, somos racionais, mas nossas decisões não são guiadas apenas por emoções, ou quando a gente quer minimizar nossas perdas e maximizar nossos lucros, a gente faz o nosso melhor e a gente normalmente consegue. Porém, é fato de que a maioria das pessoas que investem no mercado de ações perde dinheiro. E a maioria das pessoas não age de forma racional com relação a decisões que podem ter a ver com emoções, podem ter a ver com, pô, minha ação tá caindo, então vou vender, aí depois viro de novo. Depois de alguns anos a ação sobe, como foi o caso de um professor meu investindo na Nokia. Então tem vários exemplos de que a emoção ela fala mais do que a razão. E obviamente tem que ter um investidor de day trading, por exemplo, ou de algo de longo prazo, ou médio e longo prazo. Eles têm que entender que tem que ter uma mentalidade de que ele entende que ele vai perder, mas ele tem o repertório dele é o suficiente para conseguir ter um portfólio de investimentos que vai gerar lucro no futuro. E esse lucro vem da base fundamental da análise de mercado de ações, que é diversificação, né? Então, você dizia Salomão, né? Salomão, em Eclesiastes, põe essa, acho que é seu pão, uma coisa assim, no rio, depois de muitos dias eu achava alguma coisa assim. É mais ou menos isso, não sei.
Tem um que eu falo, por exemplo, na Bíblia também, que planta semente, mas não olha só pra ela, porque planta várias, né? Porque você não sabe qual que vai crescer ou não. Então, é o princípio de diversificação. A gente não sabe o futuro sobre o que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer essa plantação dar certo, esse investimento em agropecuária, por exemplo. Então, o produtor vai lá e compra o maquinário para ele pega empréstimos, com esse empréstimo ele compra maquinário e ele compra as sementes, ele compra sistema de irrigação, compra drones, contrata empresas de conseguir analisar topologicamente mapas associados à sua área de cultivo. Ele compra mais terras, compra mais gado. Ele vai investir o melhor possível para que ele consiga retorno no seu negócio, né? Porque o retorno do investimento, ele é o foco do empreendedor, né? É o lucro. Tem um livro de Mises que trata exatamente sobre isso, né? Sobre como o lucro do empreendedor tá vendo na capacidade dele de, entre aspas, prever o futuro, né? Prever não, ao menos se associar com o futuro. Então ele planta com a expectativa de que vai dar certo, né? Se for uma plantação de tipos de commodities, né? Alimentos que demoram mais anos, né? Você tem que plantar árvores de maçãs, por exemplo, que vai demorar anos para dar certo. Quando você pega do zero, você tem que arar a terra, você tem que colocar nitrogênio, você tem que ver a qualidade do solo, colocar vários tipos de nutrientes com base aí na composição associada ao seu cultivo. É um investimento que demanda um conhecimento do assunto e também que demanda que você consiga ter o retorno desse negócio. Porém, às vezes não acontece as coisas como nós queremos. Tipo, por exemplo, a matemática na meteorologia não é capaz atualmente, mesmo com os dados que a gente tem, que são bilhões de dados aí com relação a variáveis associadas à velocidade do vento, precipitação do ar, quantidade de nuvens, imagens por satélite, mas prever o futuro é difícil. Então, quando você planta uma plantação a longo prazo, você não sabe se daqui a 3 anos vai ter um desastre natural, como a chuva do Rio Grande do Sul recentemente, que vai destruir toda a sua plantação. Então, imagina as plantações aqui naquela região que vão perder resultado de meses de cultivo e que não vão ser cultiváveis no curto prazo. Que meio que destrói a terra parcialmente se você tem uma chuva contínua por muito tempo. Então, você tem coisas que não voltam tão rápido contra outras formas de empresa, né? Então, o investimento tem a ver com o retorno maior do que o que se investiu, né? Ninguém empresta, do ponto de vista do mercado bancário, por exemplo, nenhum banco empresta, faz um financiamento sem ganho financeiro nisso. O ganho do banco, quando ele financia seu carro, sua casa, é nos juros e na forma que ele usa esse empréstimo como um colateral de pagamento para fazer outro empréstimo ou investimento. Então, o seu financiamento que você faz na sua casa, vamos supor que você tem casa para 500 mil, em tantas parcelas, você vai basicamente ganhar através dessa arbitragem de você ter um ganho maior por conta do empréstimo que você realizou. Então ninguém empresta 1.000 esperando ganhar 900, né? Embora em juros negativos, é isso que acontece. Em juros negativos é basicamente um efeito em que o cara que empresta se ferra. Então, em vez de vamos supor que o juros negativo de menos 2,5%. Então, eu tô perdendo 2,5% nas minhas transações. Ou vamos supor que eu invisto em título do governo. Porém, se o governo começa a falhar, porque tava até lendo um livro recentemente que eu coloquei no Instagram sobre
a imposto sobre renda, né? Falando contra imposto de renda, né? Imposto sobre salários, exatamente. E ele falava com títulos, na verdade, são associados à possibilidade do governo de produção. É uma definição óbvia, mas é uma definição que eu não tinha visto anteriormente. Então, quando o governo ele fica mal economicamente, né? Fica com inflação alta, principalmente inflação, mas taxa de juros também. A gente tem expectativa que o título que a gente investiu naquele governo talvez não funcione. Por exemplo, se você for investir em títulos de governo, né? Que é um investimento mais seguro, você vai lá no nosso aplicativo de investimentos, vai em títulos, bonds, né? Se você tiver num aplicativo que só tem inglês. E se eu pegar aqui no meu invest.com, eu vim aqui em renda fixa, vai ter aqui, por exemplo, EUA 10 anos, EUA 30 anos. Nota promissória 10 anos dos Estados Unidos. Eurobond, né? Que é um título da Europa, né, que é muito interessante. Reino Unido 10 anos, enfim. Japão 10 anos. Também tem de 2 anos, por exemplo. Tem o título do Brasil de 2 anos. Mas que a gente está apostando na capacidade de produção daquele país, que ele vai continuar sendo estável, né? Ao mínimo. Os governos tendem pelo menos a ser nos seus títulos mais estáveis do que outros formas de investimento. Só que vamos supor que eu invisto no Brasil daqui a 30 anos e dá merda no Brasil. Aí eu perco meus investimentos, porque o Brasil não vai conseguir pagar quando eu fizer meu retorno no meu investimento. Isso acontece com a Argentina, por exemplo. Um tempo atrás, que conseguiram pagar esses investidores. Então até tinha um negócio que eu falei no outro vídeo com a Islândia, né? Que em países emergentes, o IMF, né? É um órgão monetário internacional, meio que agia como colateral caso países emergentes não pagassem as suas dívidas, né, com relação a investidores. Então, quando a gente fala, a gente quer trazer investidores para o Brasil, normalmente tem a ver com investidores em títulos, em tipos de título, né? Não tem só um tipo. Tem títulos municipais, por exemplo. Tem várias formas de investir. Por exemplo, você quer investir numa construção que o governo quer fazer, aí você investe num título municipal. Obviamente a taxa de ganho com eles é muito menor do que em ações, porque é um investimento mais seguro. Então, obviamente, você tem que investir um grande valor para você ter bons resultados e tem que ter os resultados certos, né? Mas vamos supor que eu invisto no Brasil num título há 10 anos, né? Você pode tirar esse investimento no meio do caminho, se você achar que vai dar merda, mas obviamente você não vai ganhar o ganho possíveis ou perdas, né? Dos juros que acumulariam ao longo do tempo. No caso, se fosse 10 anos, você pegasse nos 5, você ia perder 5 anos caso esse dinheiro crescesse. Esse investimento, né? Então, é uma forma de investimento safe, né? Só que como você pode prever, assim como a questão que eu falei do agricultor, né? Que tem que saber, e que ele não sabe se vai ter um desastre natural que vai destruir toda a produção dele. Você não sabe se aquele país vai dar merda ou não. Se vai ter uma recessão, se a inflação vai aumentar demais. E se você vai ter o investimento que você tem ser destruído, né? Ou de repente a taxa de câmbio com a sua moeda que você investiu e a moeda da nação que você está investindo. Quando você quer fazer, por exemplo, arbitragem de taxa de câmbio, né? Aqui no meu invest.com, por exemplo, se eu for em câmbio, tem o câmbio com relação ao dólar com real, euro com real, euro com dólar. E você pode ganhar sim, através dessa forma de taxa de câmbio, até com o Bitcoin com dólar, que tem uma taxa aí muito maior de retorno, 6,77% recentemente, o Ethereum 4,18%. Normalmente moedas fiat de governo tem uma taxa menor. A atual do Brasil, por exemplo, com o dólar tá 0,20%. Então é uma forma de investimento, assim como os títulos, né? Bem segura.
Aí você tem que apostar no futuro da moeda, né? E como que funciona? Isso aqui é importante aqui. É uma explicação econômica. O preço da taxa de câmbio da moeda. Primeiro que, se um país decidir imprimir dinheiro para pagar suas dívidas, o dinheiro do país vai ter menos valor. Isso é algo automático. Não é algo artificial. Quando você faz isso, a quantidade de moeda em circulação vai fazer automaticamente o dinheiro, o valor unitário de cada real diminuir. Também com relação ao dólar. Assim como qualquer moeda de fazer isso. Outra questão é que países que exportam pouco tendem a ter uma menor valorização da sua moeda. E normalmente país que importa, ele tem que importar pagando em dólar, por exemplo, ou pagando em euro, pagando na moeda que for usada. Normalmente é dólar. E no caso, se a moeda dele estiver deflacionada, sem muito valor, se ela estiver diluída, né? Você basicamente não vai ter poder de compra pra comprar em dólares, né? Então, por exemplo, o dólar pro real tá 5. Que obviamente diminuiu o poder de compra do brasileiro com comparação a antes, quando o dólar tava 2. Quando o dólar tava 2, você poderia comprar muito mais coisa nos Estados Unidos com reais. Se você ganha em dólar, não importa. Se você ganha em reais e faz essa paridade, obviamente vai ter produtos que vai dar certo você fazer essa paridade ainda, mesmo com o dólar alto, né? Teve um exemplo de um cara que foi no Balian, né? Que foi lá nos Estados Unidos, pagou a passagem, tudo, comprou o iPhone, voltou e alugou um Tesla e deu 15 mil e poucos reais, que era o preço no Brasil. Então, às vezes, o preço de importação de um produto vai ser tão caro, todas as tarifas, blá blá blá, impostos, que no fim vai ser mais barato do que você fazer todo o rolê de lá com o real, convertendo para taxa de câmbio do real pro dólar, né? Obviamente, se o mesmo preço do produto fosse o atual, então vamos supor que o iPhone custe 3 mil dólares ou 1.500 dólares. Se tudo continuasse a mesma coisa, mas o valor da taxa de câmbio do real aumentasse com relação ao dólar, então vamos supor que ficasse para 2 ou para 1,50. O dólar ia ser em relação ao real. Você compraria aquele mesmo iPhone com mais facilidade. E obviamente ninguém. Só que se acontecesse isso, ninguém ia todo mundo ia importar, né? Então não se resolve tão fácil assim. Se isso acontecesse, todo mundo ia querer importar e vender aqui. E aí ia ter imposto maior pra isso. Pra ninguém ficar importando toda hora daqui. De lá, né? Isso já acontece na China, por exemplo. Pessoas importarem de lá porque lá é mais barato, né? Tipo, um óculos que você compra aqui que você gasta 1.500 reais na armação, lá com 60 reais. Eu vi recentemente uma pessoa comprando assim. Meu irmão, no caso, ele comprou não uma lente, mas era uma armação que parecia de rico. 60 reais na AliExpress. Mesmo, creio que não cobrou imposto. Eu não lembro se tá com imposto menos 50 dólares. Mas enfim. Só que, vamos supor que a paridade do real e do dólar abaixasse pra 1,50. Por exemplo, o imposto de importação ia aumentar. Não ia ser mais 50 dólares o mínimo. Seria a relação da mudança. Então, seria menos no caso, né? Seria menos 50 dólares. Porque 50 dólares agora é muito mais do que quando tava 2 e 3, né? Então você tem 10 dólares vai dar 50 reais atualmente. Então 250 reais aí que você pode gastar sem ter problemas, né? Mas ter essa diferença em relação ao preço do dólar e do real. Se a taxa de câmbio do real apreciar com relação ao dólar, aí o dólar vale menos com relação ao real, aí é só aumentar o imposto. Então
O fato do real apreciar não vai mudar o fato de algumas questões que envolvem impostos do ponto de vista político. Porém, a questão é que tem forma de arbitragem para quem, por exemplo, comprou o dólar quando tava 2. Então você comprava mais fácil o dólar com real. E vendeu hoje em dia, lucrou muito. Então vamos supor que eu pegasse 1 milhão de reais, comprasse dólar em 2005 e vendesse agora. Então eu teria uma arbitragem muito grande. Só que eu teria que prever, né? Será que vale a pena comprar dólar agora? Alguém em 2005 poderia se perguntar. 2008, 2010. Obviamente agora não é a hora certa de comprar, porque eu não creio que o dólar vai apreciar com relação ao real muito. O dólar com relação ao euro é até maior, é 5,5, né? Então é ainda mais caro você comprar coisas em euro. Eu tenho uma loja no Brasil que eu tava vendo no Celso Russomano, né? Que tava vendendo coisas na loja em euro. E você tinha que pagar ali em reais e a taxa de câmbio era feita ali mesmo. O que era um problema, porque a taxa de câmbio ela varia ao longo do dia, da semana. Então, ia ter uma mudança do que você pagaria todos os dias. Ia ter no horário do dia. Então, tal horário você pagaria mais ou menos, mesmo que fosse um preço menor, assim, muito pequeno, né? No agregado, ia dar das pessoas que compram no shopping, ia dar uma. Acho que é na Zara, né? Por sinal, é loja de. Mais ou menos, né? Comparado a Dior, Hermes, Gucci, Louis Vuitton, enfim. É mais ou menos, né? Essas lojas grandes. Mas então na Zara teve essa questão. Eu não sei por que eles estavam fazendo isso, né? Porque é meio burrice. Você vender coisas em euro no Brasil. Não faz sentido. É a mesma coisa que vender em dólar na Europa. Não faz nenhum sentido. Porque por mais que o dinheiro tenha questões homogêneas, quando a gente fala de taxa de câmbio, não é mais homogênea, né? O que significa que o dinheiro é homogêneo, né? Eu pego vários reais, eu junto, não importa quais notas, eu tenho mais reais. Seja em dinheiro digital e tal. Porém, eu não posso juntar dólar direto sem a questão da taxa de câmbio, né? Recentemente, eu recebi algumas coisas, né? Alguns pagamentos em euro e em dólar. No caso do dólar não foi nenhum problema, mas o euro teve que fazer a taxa de câmbio com relação ao dólar. E obviamente eu ganhei mais por conta disso, porque converteu pro euro, pro dólar, depois do dólar pro real. E não, perdão, eu converti pra dólar, depois eu converti do dólar pra como fala? Pra uma criptomoeda, que é o SDC. É porque pra eu retirar dinheiro do Payoneer, né? Que é um sistema de pagamentos, eu tive que usar a AirTM, né? Basicamente ele pega o dólar do Payoneer. Eu tinha tipo uns 12 dólares pra pegar dali. E aí eu converti pra o SDC, que é uma stablecoin, né? Com lastro no dólar. É uma criptomoeda com lastro no dólar. E aí parece que meio que é uma troca, né? O cara, pra retirar esses pagamentos do AirTM, que estão em criptomoedas, né? Então foi de euro e dólar pra só dólar. Depois pra o SDC, que é de criptomoeda, usando a AirTM. Depois eu converti pro real, né? Mas aí foi um pagamento no Pix, que o AirTM permite, né? Mas foi meio que se faz um cara funciona como colateral, né? Ele meio que me pagou o Pix pra ter a STC, né? É uma coisa assim. É um sistema louco do AirTM, né? Porque tem uma pessoa física, né? Que faz o pagamento como terceiro pra plataforma funcionar. Que era a única forma de eu conseguir retirar o dinheiro do Payoneer, né? Que tava em euro e em dólar. Que tinha um limite mínimo, mas enfim. O ponto é que taxa de câmbio tem forma de arbitragem com taxa de câmbio. Mas tem que prever, né? Como você prevê?
Acho que seria muito difícil alguém dizer que poderia prever que o dólar ia aumentar muito com relação ao real. E saber a hora de comprar e a hora de vender. E saber a hora de comprar e vender é a base dos investimentos. Mesmo aquele exemplo que eu falei do agricultor, né? Ele tem que saber a hora certa de comprar sementes, de plantar sementes e de vender a sua produção. Tem é o que se chama de componente temporal na economia, em relações econômicas, né? Uma das bases de toda a estrutura econômica como um todo. E é muito importante no mercado de ações também. Especialmente quem faz day trade, né? Quem faz day trading, eles apostam no aumento das ações que eles compram baixo e vendem alto. Normalmente com call e put options, né? Que você pode meio que controlar. Porque normalmente quando você vê o valor da ação, parece um valor fixo, né? Sei lá, R$30 por ação, por share, né? Mas quando você coloca call put option, você meio que tem vamos supor que a ação vai de R$30 até R$34,50. E aí você, nas call options, na call option e na put option, você pode meio que controlar o preço que você quer comprar e vender nessa taxa, velho. Você não pode pôr qualquer preço. Você coloca, por exemplo, você compra por o preço mais baixo possível dela, vamos supor que seja 30. E o maior é 34, que as pessoas estão dando, né? Na ação. E você vende por o maior. E nessa operação você ganha bem mais do que apenas comprar e vender ação de forma tradicional. Que nesse caso, para fazer isso que eu falei, você precisa de um stockbroker, né? O que é um broker? Não é uma coisa muito complexa, meio que é uma plataforma que permite que você faça esse tipo de transação. Que são as options, né? Não necessariamente você precisa de options para investir. A maioria das pessoas comuns que investem, elas não precisam de options. Elas não precisam de stockbrokers, né? Elas simplesmente vão lá, comprar ação por barato e vende por caro. Obviamente, para quem faz day trading, você precisa de algo mais rentável que isso. No caso de day trading, basicamente você quer, no dia daquela ação ou daquela moeda, criptomoeda, você quer fazer uma arbitragem nela. Você quer comprar pelo preço mais barato que ela esteve no dia e vender pelo mais caro. Começa acho que às 9 horas até às 4 da tarde, do horário dos Estados Unidos. Então tem o tempo de fechamento, né? Você pode fazer call, pode transacionar options, né? Mas basicamente também o mercado não funciona nem sábado nem de domingo. Mas é um princípio simples. Você compra barato, vende por alto. Compra menor, vende por maior. No caso de ações, então a gente falou de investimentos como todos. Eu usei o exemplo da agricultura. Depois a gente falou sobre títulos, né? Que é um tipo de renda fixa. Você investe no governo, que é uma coisa mais segura. O que eu não falei é armazenar dinheiro vivo, né? Não vivo literalmente, mas em um banco. Seja em dólar, seja em criptomoeda, seja em reais. Você tem dinheiro em uma forma estável guardada. Também é uma forma safe de investimentos. Títulos e dinheiro. Outra forma são a forma da taxa de câmbio também, que é uma forma segura, em que você investe na apreciação de moedas em relação umas às outras, que não dá um retorno tão alto, porque o retorno vem em porcentagem, né? Então, se eu invisto em 3 países com títulos de 10 anos, o meu retorno é a porcentagem agregada deste investimento. Então, se eu dividir 10 milhões nesses 3 países, vamos supor que eu invisto em 11, o meu retorno é o retorno agregado da porcentagem de cada um somado. Então 0,19%, 0,7%, 0,5% e assim sucessivamente.
tem uma curva de yield que você ganha com relação ao total do seu portfólio com relação a títulos. E, obviamente, tem títulos que dão mais do que outros. Tem títulos que dão dano negativo. Então, você tem que saber aí qual que tá dando retorno ou não. Nesse momento, por exemplo, eu há 10 anos tá negativo. Menos 2,09%. Da Alemanha 10 anos também. Então, tem várias causas pra isso. Que é essa forma de renda fixa, né? Então, tem dinheiro guardado vivo, né? Num banco. Seja em dólar, seja em criptomoeda. Seja qualquer tipo de moeda. Em euro, não importa. Então, se você acha que o euro vai apreciar em relação ao real, você armazena em euro, né? No aplicativo que a gente tem hoje de fintech da vida. Então, as fintechs permitem que você armazene dólar e euro sem você ter que ter um banco internacional fisicamente, enfim. E vamos supor que você queira uma ação safe, mas não tão safe como isso que eu falei anteriormente. É chamada de ETF, que é basicamente um fundo que tem ações específicas em depósitos associados a elas, parece. Que é basicamente você investir no mercado. Você investe no mercado como um todo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a iShares iBox, por exemplo, que está rendendo 0,54%. Vamos supor que tem as ações da Apple, da Google, da Microsoft, só as principais empresas, Amazon. E é basicamente como se fosse um fundo, um índice com relação às principais ações dessas empresas. Perdão, as ações das principais empresas. Então você basicamente está apostando no mercado. Em empresas que você sabe que tendem a render. Então, você meio que aposta que o mercado vai dar certo, né? Por exemplo, a shares de Bitcoin tá dando 7,06, né? Tem que ver os componentes da mesma, né? Tem que ter sido de bastante. Então, você está apostando no mercado com relação a componentes que você tem que ver em cada ETF. O que tem ali dentro. Alguns não são tão disponíveis, a informação mas tem que ser disponível para você entender. Tem ETF, por exemplo, em títulos de 20 anos. Tem ETF, como eu disse, em diversas empresas. Tem ETF aqui sobre empresas de supercondutores. Tem ETF relacionado a tudo que você pensar. Exclusivamente também a criptomoedas, a ouro. Então se curte ouro, né? Tem, por exemplo, aqui a VanEck Vector Gold Miners, né? Então, basicamente, você está apostando em algo que tem relação com ouro. Então, eu tô vendo aqui a variação histórica dela tá bem baixa com relação a antes. Mas teve uma queda em 2008 nesse fundo. Na queda de 2008, com certeza foi a causa. Provavelmente. Depois teve um crescimento em 2010 e 2011. Que era a hora de vender. A hora de comprar era na crise. A hora de vender era na 2011 quando subiu, né? Então você tá fazendo arbitragem por um fundo. Aí você tem que ver do que aquele fundo é. Porque de repente o fundo fala que é ouro, mas quantos ouros eles têm, né? Aqui tem o banco, né? Você coloca dinheiro no banco, mas quanto do dinheiro os senhores têm, né? Se tiver bastante dinheiro, por exemplo. Se alguém tem, por exemplo, 100 milhões guardado num banco e o banco tem uma reserva fracionária de menos de 3%, que é muito comum nos Estados Unidos, menos de 5%, talvez ele não tenha todo o seu dinheiro ali não. Então, nesse caso também é importante. Eu lembro de ter um livro sobre ouro, que eu até fiz uma resenha no meu Instagram, que tinha ETFs com relação ao ouro que foi visto que não tinha ouro lá como dizia.
Ele não tinha ouro físico realmente, que era o colateral dos seus investimentos, né? Você tá investindo ali porque você acredita que ouro tem valor, é isso. Mas quanto ouro eles têm, né? Qual a paridade da informação relacionada ao que está sendo dito nesse ETF, né? Então muitos ETFs podem ser esquema também. Então você tem que investigar o ETF para saber a procedência, saber o que tem ali. Ou se você for só um technical analysis, é só ver os gráficos, né? O cara que pratica technical analysis no investimento, ele olha só pro gráfico. O cara que pratica análise fundamental, ele investiga a empresa, investiga a procedência, investiga fluxo de caixa, capital de giro, EBITDA, EBIT, retorno de investimento para startups, coisa do tipo. Ele investiga tudo da empresa. Porque tem que ter um pouco dos dois. Mas no caso das pessoas comuns, eu acho que o técnico análise é o mais interessante. E o princípio de que mercados de ações não são eficientes beneficia técnico análise, né? Mas enfim, aqui ó, Goldman Sachs Physical Gold. Então tá postando no preço do ouro. E é sempre bom você comparar as commodities com relação ao ouro. O valor com relação a elas como um todo. E esses índices para saber se tá tendo uma relação real ali, né? Porque está apostando num mercado específico. Aí vai ser petróleo, vai ser diamante, se você quiser com prata. Enfim, é um fundo que foi criado. E aí você pode investir. E funciona na arbitragem, né? Mas também é um investimento de não tem tantos retornos quanto ações no geral. Então é um retorno, ainda que não tão safe quanto títulos e dinheiro, taxa de câmbio também, e renda fixa como um todo. É mais seguro do que os que a gente vai falar. Tem os fundos, tem vários tipos de fundos mútuos, fundos que tem a ver com como se fosse também com o ETF, se aposta no mercado, mas é diferente. Os retornos são bem parecidos. Então tem vários tipos de fundos aqui dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui um fundo do Japão. Tem por exemplo o fundo da Daiwa Nikkei, que é conhecida. Aí você tem que ver a procedência desse fundo, você tem que ver o que está inserido nela. Tem uma empresa que é emissora desse fundo, e basicamente você quer apostar para ver se ela dá certo ou não. Os participantes desse fundo aqui, por exemplo, são a Fast Retailing, Tokyo Electron, SoftBank, Shin-Etsu Chemical. Então são várias empresas que alocam fundos ali. Ativos, né? Fundos não. Que alocam ativos e você aposta que essas empresas são empresas boas. Que no caso se investe em vários setores. Porque, por exemplo, esse daqui que eu peguei tem 25% de tecnologia, 21% de consumo cíclico, 18% de industriais, 10% de serviços de comunicação, 9% de saúde, 3% de serviços financeiros, 0,30% de energia, 1,67% de imóveis. Aí você olha para esse fundo, são basicamente várias empresas que estão ali, e você aposta que esse fundo vai dar certo. Esse exatamente da Daiwa Nikkei, ele tá dando 0,18% recentemente. O crescimento é recente. Se eu ir em outro fundo, como por exemplo de um país diferente da Europa, por exemplo, um país como a Inglaterra. Só tem Inglaterra aqui. Então eu vou tentar achar aqui a Inglaterra. Eu vou pegar Hong Kong.
Tem alguns fundos também de Hong Kong, por exemplo. Um tá dando 0,94%. E aí a gente tem algumas empresas como a Ecolab, Nvidia, Thermo Scientific, alguma coisa assim. E aí você vê a procedência do fundo, você vê o que tem no fundo além das empresas. E aí, no caso, a participação aqui é de algumas, são 10 empresas praticamente. Tem a Compex, que é conhecida, Equinix, acho que é mais conhecida que a Nvidia, né? Que faz placa para computador. Só que a maioria daqui são em ações, né? Que tá sendo alocado aqui. A maioria das empresas é em tecnologia, saúde e industriais, né? Tem mais imóveis, né? 5% aqui em imóveis. E no caso você compra com base nesse fundo. Você olha pra esse fundo e fala, pô, é um fundo interessante, tem empresas interessantes aqui. Eu creio que elas tendem a fazer ele crescer. Esse que eu citei é o Pictet Global Megatrend. Então se você baixar o aplicativo do invest.com e for nesse daí específico, você vai ver eles. E aí como que você escolhe o fundo? Eu recomendo ver os fundos mais populares, que tem informação que são mais populares, e você mesmo analisar qual que você acha interessante, que tenha procedência, né? Uma regra que eu aprendi nesse tema, até num curso que eu recomendo da Universidade de Geneva, no Coursera sobre investimentos, é não investir somente nacionalmente. Porque investir nacionalmente não é o suficiente. Eu já até falei sobre isso em outro vídeo, que não tem a ver com podcast, né? Entra na bolsa brasileira. Você vai ver que comparado a outras bolsas ao redor do mundo, é um lixo. É um lixo. Você vê a bolsa brasileira, é um lixo. As porcentagens de variação diária são um lixo, que não permitem um day trade tão bom quanto na Nasdaq, New York Stock Exchange e outras bolsas de outros países. E além disso, o retorno de investimento não é tão alto quanto de outros lugares. Mas mesmo se você olha para os Estados Unidos, se você mora nos Estados Unidos, se você só investe nos Estados Unidos, também você vai perder. Porque tem muitas oportunidades de arbitragem em outros países. Então, tem mais de 200 países no mundo investíveis, e aí você só foca em um. Seria melhor você diversificar não só os seus investimentos, mas também os países que você investe. Obviamente você tem que ter cuidado com a relação da moeda local com a do exterior. Se eu comprar dólares com reais, 1 milhão em dólares em reais, não é 5 milhões, e o real fica, obviamente isso não vai acontecer, mas fica com uma paridade de 1 para 1 pro dólar, eu vou perder dinheiro, porque eu comprei em dólar com real, e agora o dólar que eu comprei vale menos com o dinheiro que eu paguei. Então, o que varia 5 milhões pra mim, se bem que você continua tendo o mesmo valor, né? Mas você teve que gastar 5 milhões pra ter 1 milhão de dólares. E agora ele depreciou com relação ao real, vamos supor. Então, se eu fosse converter pra reais de volta, não ia dar certo. Eu tenho que comprar coisa nos Estados Unidos. Levando em conta que o poder de compra lá também é maior. Embora, se eu falar que depreciou tanto, significaria que o mesmo dólar que eu tenho nos Estados Unidos ia valer menos também. Porque se houver uma depreciação, tem uma razão, né? Então, você tá na merda do mesmo jeito. Então, tem várias razões porque taxa de câmbio pode fazer você perder o retorno do investimento. Então, você tem que fazer cálculos com relação a depreciação de moedas que pode acabar fazendo o seu investimento, que em termos de porcentagem parece alto, mas quando você vê a taxa de câmbio te atrapalhou. Como o real com relação ao dólar tá uma merda, isso é bom na verdade, que tem oportunidades aí. O ponto é que é melhor investir
em países diferentes. Então, diversificar suas ações entre ações nos Estados Unidos, entre ações na Alemanha. Eu especialmente acho interessante as ações da Alemanha. E a bolsa não em si, eu acho interessante a bolsa da Europa, né? Porém, ainda assim eu creio que as ações da Alemanha recentemente eu tenho visto com bons olhos, né? A Siemens Energy, por exemplo, deu 6% hoje, 0,46%. Você vê o agregado das empresas alemãs, você tem algo não incrível assim, mas é interessante. Os principais ativos, né? Então, se eu pegar aqui nos Estados Unidos também, obviamente você vai ver isso. Se eu ir no Reino Unido, você vai ver também empresas que estão dando um retorno interessante com relação a outras, né? Tô vendo aqui a American Electric Power, por exemplo, que teve um salto gigante, né? De 2018 para em um ano, né? Que foi de menos de 50, 20 reais para 90 reais as ações, né? A American Electric Group. Outra foi a Synopsys, que em 2018 também estava bem baixo, foi para 567 reais. Então, se você investisse nesse daqui em 2018, o que você iria ganhar bastante, mas você teria que prever no futuro, né? Então, tô vendo aqui ações que deram bastante aqui, né? A IPG Photonics também, embora teve uma queda recente. Não, acho que na verdade teve uma queda. Acho que estava errado aqui. Uma queda enorme. Mas tem empresas que em outros países, né, que realmente renderam muito, né? Mas, por exemplo, aqui no Reino Unido tem aqui os top perdedores, né, recentes. Tem o pior é o H. Lundbeck, que teve em 2016, estava estável ali em 30 e poucos reais. E acreditem, foi de uma época de 2016, 2017 para 4 mil reais a ação. Dólares, eu acho, na verdade. Foi de 30 e pouco para 4 mil. Então, se você investisse 500 mil ali, 100 mil, 10 mil, 5 mil, o retorno seria absurdo, né? Só que depois caiu. Subiu bem rápido e caiu bem rápido. As ações da H. Lundbeck estão em queda, por sinal. Então, como que se prevê que isso vai acontecer? É impossível, na verdade. Na maioria das vezes. Mas a aposta dos investidores no geral não é você ganhar ganhos tão absurdos assim como foi da H. Lundbeck, né? É uma época, né? Na empresa da Inglaterra. Mas você tem retornos diversificados que são constantes. De uma porcentagem relativamente baixa, né? 2, 3, 4%. Mas que você soma essas porcentagens e o dinheiro investido em cada um, você tem um retorno, né? Vamos supor que o seu retorno seja de 10%, que é, ou 11%, 6%. Seu retorno geral de investimento ao longo dos anos, né? Se você investir um bom dinheiro nisso, você pode ter um retorno que é maior do que você pode conseguir em títulos. Eu tô falando de uma forma bem conservadora, né? Talvez você ganhe mais que isso. Talvez essa porcentagem seja maior. Se você for esperto, né? De repente pegou um IPO aí. Mas a questão é... O que importa é o agregado da porcentagem de investimentos que você recebeu. Tem também a questão dos dividendos, né? Que a gente pode falar depois. Eu tô falando aqui das ações em si. Dividendos é interessante, legal. Mas tem a questão das ações em si. Você comprar e vender as ações, não necessariamente só ganhar dividendos com elas. O que é interessante, mas só quando você investiu muito dinheiro mesmo. Os dividendos não pagam tanto quanto parece, né? Você tem que ter um bom dinheiro investido para
fazer eles valerem, com a possibilidade de eles darem ou não um retorno, né? Mas é uma forma de renda fixa que pode ser seguro ou não, depende da forma que você investir, né? Do volume de capital que você investir e tal. Então, essa aqui foi a da Reino Unido, né? Vamos pegar outro país como o Japão. Tem a Nvidia do Japão que tá em alta. Vamos pegar os tops ganhadores aqui. Teve uma empresa chamada Supermicro Computer, que tá em 14,89% de ganho, né? Parece que se eu pegar aqui, em 2019 tava menos de R$200 a ação deles. Então se fosse comprar em 2019 e vendesse hoje, ela tá valendo 1.000 por ação. Na verdade tá 944 por ação. Então é um crescimento aí de mais de 600%. Então imagina ter um retorno de 600% desse investimento na Supermicro Computer, mas como você iria saber que ia ter esse retorno, né? É difícil prever. É difícil saber na multidão de ações qual que terá o retorno, né? Tem outra aqui que deu um retorno bastante, foi a Convano. A ação dela tá 1.384. Ela é bem volátil. Normalmente quando a gente fala de volatilidade a gente chama de beta, né? Beta é a volatilidade e o alfa é o retorno do investimento que você tem daqueles investimentos que você tem no seu portfólio. E você vê que teve algumas quedas, mas ela já foi baixa até uns 500 e foi até 2.000 uma época antes de 2018. Mas depois de 2018 a maior alta, que foi até 2.000, foi 1.300 e pouco, e 1.500 e pouco, depois agora tá em 1.300, então teve uma alta recente. Então a chave seria você comprar ali em 2022, 2023 e vender agora. A questão é como alguém prevê isso. Normalmente a previsão é feita com os dados da empresa. Por exemplo, essa mesma empresa, ela tem dados aqui sobre ela, né? Que é o capital que ela ganha, valor de mercado, EBITDA, se ela paga dividendos, nesse caso essa não paga, o volume médio de transações, enfim, vários dados financeiros associados a ela, né? Tem margem bruta, margem operacional, margem líquida, retorno sobre investimento. Todos esses dados são importantes para você avaliar do ponto de vista fundamental a empresa. Fluxo de caixa, receita de ação, fluxo de caixa operacional e coisas que estão disponíveis no próprio aplicativo de investimentos da invest.com. Tem a receita, parece que é 646 milhões. Ou é bi? Lucro bruto, que teve lucro, né? Alguns podem ser negativos. Lucro líquido, no caso foi 0 em uma trajetória de 2023, depois foi positivo. Aqui tá no trimestral, no anual as coisas mudam, né? Em questão de total ativo, eles têm 2,5 bilhões atualmente, e de passivo 1,6 bilhões. Então são dados que você tem em relação à empresa. Até tem livros que ensinam criação de portfólio de investimentos, mostram como calcular esses dados, valuation da empresa, questões relacionadas a isso. Então as ações baseadas na arbitragem, né? Então tem ações no Japão que poderiam ser melhores do que as outras, tem ações na Alemanha que talvez sejam melhores, na Inglaterra. Há oportunidade em todo lugar, a questão é saber quais são as melhores, e para saber isso você tem que entender essas empresas, entender esses setores, entender qual a probabilidade de cada uma dar certo do ponto de vista da análise fundamental, né? Do ponto de vista da análise técnica, você apenas olha os gráficos, os dados da empresa básicos e tenta fazer uma relação. Enfim. Tem
como você investir até nos próprios índices que criam esses sistemas de ações, né? Pelos índices tem como você saber qual é o retorno agregado das ações ali, você consegue investir nas empresas que estão nos melhores índices, né? Então, você vê as bolsas que tem índices maiores, né? No momento eu tô vendo aqui que a Nasdaq tem aqui é com mais crescimento, né? Aí você pensa, pô, então quer dizer que na Nasdaq tem bastante empresa boa para investimentos, né? Por exemplo, a Burning Rock recentemente deu 900% de ganho, né? Só que caiu as ações. Nossa. E caiu muitas ações. Caiu de 300 mil para 8 mil. Nem sei do que essa empresa se trata, né? Chama Burning Rock. Tem outra empresa também que teve o ganho, que é a Oblong. Isso na Nasdaq, né? Nos Estados Unidos teve uma queda muito grande, nossa. De 6 mil em 2002 ela foi para 0,220 em 2021. Aqui foi uma perda no caso. Acho que tá errado esse gráfico, esse porcentagem aqui. Enfim. Tem empresas farmacêuticas aqui, empresas médicas que caíram. Normalmente empresas farmacêuticas elas são investimento de baixo risco, né? Mas nesse caso não. Então a questão é, tem bastantes empresas para se investir na Nasdaq, entre outras outras bolsas, né? Tem também as commodities, que basicamente se investir com preço fixo no valor futuro de uma commodity como ouro, prata, cobre. Quando eu digo que é um valor fixo, é chamado de future. Não é que nem um forward contract que você tem, tipo, você controla meio que essa maturação. Nesse caso, um future em commodity, se você aposta, por exemplo, que o preço do ouro vai subir. Então, a commodity que mais subiu recentemente foi o prata, né? 4,33%. E no caso, você quer apostar que no futuro, em tal data, baseada na sua compra, o preço vai aumentar do ouro, né? Teve um pico no valor do ouro na crise de 2008, dá pra ver aqui. E teve depois foi até 50 mil dólares, né? E agora tá em 29 mil. O valor de certas onças de ouro, né? Então... Não, perdão, eu tô na prata. Tô na prata? Eu acho que eu tava na prata. Na verdade é a prata que subiu. Prata subiu em 2008. Tô confundi com ouro. Agora eu vou pro ouro mesmo. O ouro só subiu, na verdade. Especialmente depois de 2009 ele subiu bastante. Tá em 2.392. Então você tá apostando que esse commodity vai subir. É difícil saber qual commodity vai subir mais, né? Porque as porcentagens aqui não são tão altas. No caso, o cacau, por exemplo, tá aqui 6,46% recentemente. Outras abaixaram. O milho de Chicago abaixou, soja de Chicago abaixou. Enfim, não importa diariamente, semanalmente. Você quer, por exemplo, um período de 6 meses, você quer fazer um future. E assim sucessivamente. Então, é um future com relação a uma commodity. E aí você pode investir em soja, em platina, em açúcar. Literalmente você vai num aplicativo de investimento, você vai ver lá commodities e você pode investir num future com relação a commodity. Então vamos supor que você ponha 5 mil e você ganha
Vamos supor que você pega 10 mil e investe em várias commodities, né? Em ouro, em prata, em petróleo, em gás natural. E você soma as porcentagens, obviamente algumas podem ficar negativas. E o tempo de maturação do contrato, que é essa definição do future. Então, maturação é o tempo que você pode retirar esse dinheiro. Então, é basicamente assim que funciona. Acho que não faz sentido falar de forward contracts SDS ainda, porque são coisas que não tem a ver tanto com investimentos comuns, né? Talvez eu fale sobre essas questões com mais detalhe depois. Day trade, coisa do tipo. A gente precisa de um stockbroker pra isso, né? Por exemplo, um CDS é um Credit Default Swap, com relação, que é um investimento que meio que tem um colateral com relação ao seu pagamento, né? Então, forward contracts também são formas de você ter segurança no investimento que você tem. Porém, também em CDS, que é o Credit Default Swaps, ou mesmo CDOs, né? Que é o Credit Default Obligations, pode dar merda também. Já deu merda na crise de 2008, por exemplo. Por isso não tem que se importar muito com isso, porque não necessariamente vai precisar fazer um desse. Que o seu foco é mais no mercado de ações mais popular de investimentos, que estão disponíveis para qualquer um sem um broker. A gente pode falar sobre isso em outro episódio, né? Além disso, pra gente resumir, a gente falou sobre dinheiro em vivo, ou seja, qualquer tipo de moeda, dólar, euro, real, sobre renda fixa em títulos do governo, sobre fundos, sobre ETF, em que ambos no lado de fundos você investe em meio que setores de empresas que dão certo, né? Vários setores. Tem fundos que são muito fortes em tecnologia, que é um investimento muito seguro, tecnologia, farmácia. Os ETFs que seguem o padrão de mercado, né? Então, de repente, ações de empresas específicas estão relacionadas àquele ETF. Tem as ações em si, que são investimento de maior risco. Então você pode perder mais. Mas tem uma regra que você só ganha grandes retornos quando você investe em alto risco. Não tem como você ter altos retornos em investimentos de baixo risco, porque a porcentagem deles é muito pequena. Então, é uma questão importante, né? Altos retornos só vem de alto risco. Então, se eu comprar uma ação de uma empresa que tá $30 e ela sumir pra 3 mil, ok. Começar a descer pra R$2, $2, né? Eu perdi. E vamos supor que ela nunca mais aumente. Mas às vezes é bom que esperar. Eu lembro de um professor falando que ele comprou ações da Nokia na época que tava barata, vendeu no tempo errado, porque viu que tava baixando. Falou que se ele tivesse esperado mais alguns anos, ele poderia ter feito uma arbitragem muito maior. Que comprou bem no comecinho. Ou de repente você investe num governo, num título, você acha que tá dando merda. Porém, daqui a 5 anos, seu título é de 10, vai dar certo. O país vai melhorar, a inflação vai baixar, a taxa de juros vai melhorar. E aí, você vai ter um retorno maior do seu investimento. Você tá apostando que aquele país vai continuar estável, né? Ao mínimo. Que os seus títulos vão dar certo, né? Seja municipais ou estaduais. Ou no país todo. Enfim. Tem as commodities que eu disse que é de future, né? Então tem um tempo certo pra você receber pelo seu investimento. Você tá apostando pra... E pra você investir commodities, você tem que saber o ciclo delas também. O ciclo com relação a colheitas de arroz, a milho, ou de repente com relação a
você manja do setor agropecuário, né? Você tem que saber as relações aí de bife, de carne de porco, enfim. Você tem que saber que as commodities elas dão uma porcentagem menor do que ações, mas elas são um investimento interessante, sim. Que muitas vezes ela pode ser seguro se você entender como aquela commodity funciona. Que algumas commodities estão em valor negativo aqui. Então você tem que meio que entender como que funciona essas coisas. Mas basicamente é um mercado bem interessante. Tem vários aplicativos de investimento que você pode investir, né? XP Investimentos, Rico, no Nubank. Eu não sei se todas têm todos os... A plataforma permite todos os tipos de investimentos que eu falei aqui. Que a maioria... O problema é se não tem as disponíveis que você quer investir no mundo todo, né? Se você não puder fazer isso, você tem um problema. Então, creio que o objetivo não seja investir no Brasil. Você investe no Brasil, investe assim, 15% do seu capital. E o resto investe no exterior. Toma cuidado com taxa de câmbio, coisa do tipo, mas provavelmente você pode acabar investindo na China ou no Japão. Você tem que estar atento pra taxa de câmbio, né? Do que tá acontecendo. Mas basicamente é isso. Creio que o foco desse vídeo foi dar um resumo do resumo de como o mercado de ações do ponto de vista popular funciona. Eu não falei muito sobre day trading, sobre stock brokers, né? Sobre como funciona essa questão de options, né? Contando os detalhes. Mas basicamente seu portfólio de investimento, ele quer ter um alfa bom, um retorno bom do investimento. É aquela mesma coisa que eu falei da plantação, né? Você investe em semente de milho, você quer que plante e venda milho. Senão não tem o retorno do meu investimento. E se eu tiver retorno, eu posso investir mais. Guardar um pouco e investir mais. Guardar um pouco e investir mais. Então, eu creio que para a criação de um portfólio de investimento é necessário você controlar os seus investimentos seguros e aqueles que são mais variáveis, né? Como em ações, coisa do tipo. Tem a questão dos dividendos também. Então, você pode ganhar através de ações que pagam dividendos. Então, por exemplo, tem uma ação aqui da Adidas, por exemplo. Ela tem o yield, né? Que é a porcentagem com relação ao investimento que você investe, que dá um retorno para você. Algumas pagam 4 vezes por ano, outras 2 vezes por ano. Então não é todo mês. Eu pensava que era todo mês antigamente, né? Mas não é todo mês. Então, por exemplo, com um yield de 5%, assim, vamos supor que você investir em várias empresas que pagam dividendos. Vamos supor que você pagou 1 milhão investido, você vai ter 50% de retorno anual. Então você multiplica o seu dinheiro investido pelo seu yield, né? A soma das porcentagens das empresas em que você investiu e que pagam dividendos. Então, obviamente vão ter empresas no seu portfólio que não performaram bem e de repente não estão pagando tanto quanto antes, e aí seu yield diminui. Então é a soma do seu yield, né? Então é um investimento que muitas pessoas gostam. Tem empresas que não pagam dividendos, e aí no caso a única coisa que você faz é arbitragem. Eu acho que tem a Adidas, por exemplo. Não sei se o Itaú paga dividendos, mas pense em dividendos no exterior também, não só no Brasil. Tem até criptomoedas que pagam dividendos. Se você fazer... Eu sei que eu já falei sobre investimentos em criptomoedas, é por isso que eu não foquei nesse tema nesse vídeo, porque não faz sentido, porque eu já falei em outro. Tem o que é chamado de yield farming, né? Que basicamente você ganha para investir em pool de staking de criptomoedas, seja na Ethereum ou na PancakeSwap, na Compound, que são empresas que fazem investimentos, né? A Ethereum não.
No caso, a Ethereum, você ganha para fazer o staking porque é o protocolo é o protocolo da criptomoeda de, como fala? De consenso da criptomoeda, que é o Proof of Stake, né? Diferente do Bitcoin, que é o Proof of Work. Mas é basicamente a mesma coisa que dividendos, né? É renda passiva. Tem também o mercado de equity, que você investe em empresas, né? Que você pega meio que shares da empresa, mas de capital privado. Então não tem empresa só de capital aberto, que no caso aqui a gente tá falando de ações. Empresas de ações têm capital aberto. Mas também muitos fazem investimento de capital, empresa de capital privado. Então você investe na empresa, você pode ter um retorno de investimento com relação à empresa. Um ROE, né? Com relação ao que você investiu, e você pode ter um ganho através disso, né? É chamado de investidores anjo, né? Então, o private equity é basicamente você investir em empresas de capital privado em que você tem um retorno, né? Obviamente tem todos podem dar retorno. Também é um investimento de alto risco. Mas se a empresa, por exemplo, virar um unicórnio com 1 bilhão, né? Você investe no Nubank no seu início. Obviamente você tem que ter um dinheiro bastante para isso. Você tem um retorno desse investimento também. Então, tem até cursos somente para private equity. Também tem questões de fazer a avaliação da empresa. Aí você tem que realmente fazer uma análise fundamental da empresa. Aí. Analisar o EBITDA. Tem que analisar todos os fatores econômicos da empresa de finanças para ver se dá certo. Faturamento líquido, coisas do tipo. E ver se realmente é uma empresa que pode dar certo no futuro ou não. Aí você tem que fazer o seu julgamento, né? Também é um investimento de alto risco, porque você não sabe se tem retorno ou não. E se não tem retorno, você se ferra. Assim como na empresa de capital aberta, né? Mas capital privado também é um investimento. E de repente pra você talvez no futuro faça sentido. Eu não creio em investir em capital privado nunca, mas eu creio que é um investimento interessante para quem tem capital para fazer isso, né? Então é basicamente isso. Tem outras questões que poderiam ser citadas aqui, mas o foco foi mais no core, no núcleo de investimento para uma pessoa popular. Qualquer um pode investir sem ter stockbook, sem ter capital inicial de mais de 50 mil reais. Tem pessoas que põem dinheiro em hedge funds, né? Só que para você se inscrever no hedge fund, você tem que ter às vezes mais de 500 mil reais para eles cuidarem do seu dinheiro, né? E o alfa deles nem é tão bom assim. Basicamente você paga uma empresa cuidar dos seus investimentos. É isso que são hedge funds. Tem vários tipos de fundos, né? Mas enfim. Além de private equity, tem investimentos no mercado imobiliário também. Que no caso, uma pessoa pode comprar uma casa na planta e vender, é a forma mais fácil. Ou aluguel também. Que também é uma forma de investimento. Também tem investimentos que são em REITs, né? Que são investimentos em fundos imobiliários. Em que o foco é você apostar no mercado que ele tende a crescer. Não sempre, mas ele tende a crescer. E é um mercado que tem um market cap absurdo com relação a outras empresas, né? O mercado imobiliário faz grande parte do PIB mundial, do PIB do Brasil e de outros países, né? Então, a julgar pelo market cap de um setor, você julga se é um bom investimento ou não. Eu com certeza o market cap do mercado imobiliário é muito interessante. Então, é outra forma de investimento que qualquer um pode fazer. Então, acho que é basicamente isso. Essas são as formas principais de investimento. Embora exista também outras. Tem
tem investimento pode ser considerado seguro, né? As pessoas chamam de poupança, coisas do tipo, mas também são investimentos seguros, considera como aqueles que eu falei anteriormente, né? Você, que tem uma coisa que é chamada capital ocioso, né? Que eu vou falar em outro episódio sobre a teoria dos recursos ociosos do William W. Hutch, que eu fiz uma resenha no Instagram ontem. Capital ocioso é o capital, por exemplo, que você pega e põe debaixo do colchão. Embora dinheiro não seja capital, eu tô usando essa palavra. Como, acho que esqueci a forma de linguagem pra uma palavra que é igual a outra. Mas enfim, eu tô usando como sinônimo. Embora não seja um sinônimo, na verdade, também. Vamos chamar de dinheiro, né? Dinheiro debaixo do sofá, ele não rende. O dinheiro que tá no seu aplicativo do Nubank também não rende. Se você não tiver uma poupança ou na conta corrente, ele não rende. Então, o seu capital pode estar ansioso. No caso, uma casa que não tem aluguel, não tá rendendo aluguel pro dono, ele não mora, também é um recurso que tá ocioso no momento. Mas ele tá disponível. No momento que ele está disponível, está em uso, ele não se torna mais ocioso. E no caso pode ser vendido posteriormente. Então, um terreno baldio, por exemplo, é um capital em ociosidade, né? É uma forma de capital em ociosidade. Enfim, tem várias formas de capital ocioso. Só que eu vou falar sobre esse detalhe, esse tema, né, em outro episódio. Então é isso. Até a próxima.